E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Walter do Ricari TCG. E bom, hoje eu vou estar passando para vocês aí uma partidinha. Eu tava com meu deck de Equipe Rocket contra, contra Charizard, né? Essa matchup, entre aspas, é meio fácil pra gente, porque a gente consegue ter uma troca muito boa de prêmios, né? Já que a gente tem o Spidops, que bate dobrado no Charizard. Então a gente consegue fazer essa troca aí de um prêmio por dois prêmios, mas lógico, né? Tudo depende um pouco de sorte, depende do jogador também. Então vamos estar vendo aí como que foi essa partida no geral, beleza? Eu já vou pular já para a parte em que a gente começa. Bom, primeiro aí só para mostrar, né, que a gente não saiu com nenhum Pokémon básico na mão, então eu tive que dar um Mulligan pro nosso oponente, então ele vai acabar comprando uma carta, tá? Com o deck de Equipe Rocket eu gosto de começar porque a gente consegue estar utilizando o Proton, né, que é apoiador no primeiro turno, já que ele permite essa jogada. Então, eu gosto particularmente de começar porque já no segundo turno, às vezes a gente já consegue montar um Spidops, armar ele, já tá batendo uns 90, às vezes até mais, né? Como ele dá 30 de dano para cada Pokémon da equipe Rocket, a gente consegue armar algumas jogadas direto. Então, olhando nossa mão inicial ali, a gente tem o melhor Pokémon possível para começar usando o deck de equipe Rocket, né? Porque o Mimikyu, como ele tem um custo de recuo zero, então a gente pode jogar ele na frente, colocar umas outras coisas ali e acabar por si recuando e colocando outras coisas para estar jogando na frente, né? O Tarontula, um Spidops ou alguma outra coisa. Então a gente compra na nossa mão, realmente, infelizmente não tem nada de muito forte, eu só vou baixar um Tarontula pra gente poder não tomar um Donk. Eu acho difícil tomar Donk, mas vai que acontece, né? Eu não sabia se ele tinha Terapagos ou usava alguma outra carta ali para energizar o Terapagos de uma vez e pegar o nocaute, né? Então eu resolvi não arriscar, por mais que eu acho que seja difícil, mas vai que acontece. Então nosso oponente no turno dele já começa utilizando o Poffin de colega, vai puxar um Pidgey, né, que é muito forte para dar consistência no deck, para poder montar o Pidgey tipo, e puxar a carta que ele quiser. Então ele pega um Pidgey e um Duskull. Então ele já começa a setar o banco dele, né? Já começa a colocar os Pokémon ali para poder formar a estratégia dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tava torcendo para vir um apoiador no nosso turno, porque infelizmente não temos nada para estar jogando no nosso turno, né? A gente precisa de algum milagre para poder deixar alguma jogada armada. Então nosso oponente utiliza um segundo Poffin de colega, vai puxar outro Pidgey e mais um Charmander, né? Já que o Pidgey tem pouca vida, a gente podia fazer alguma coisa, pegar nocaute no Pidgey. Então ele já arma dois Charmander e dois Pidgey para, né, não dar a opção do que a gente nocautear do lado do campo dele. Mas, como eu falei, a gente não tem muita coisa para estar fazendo. Ele vai ligar a energia e vai passar o turno. E por sorte veio um apoiador. Não é o que eu precisava agora, né? Mas vai ajudar a gente de qualquer jeito. No caso, eu vou estar optando por trazer mais Tarontulas no campo, porque o Mewtwo não vai ser tão útil nessa partida por conta do Charizard bater dobrado no Mewtwo. Então eu não queria colocar o Mewtwo em campo, levar um golpe e já perder dois prêmios, né? Então a gente vai baixar ali 3 Tarontulas, que é o que permite o nosso Proton buscar, né? 3 Pokémon básicos da equipe Rocket. Então eu vou armar os 4 Tarontulas já em campo para poder a gente ter alguma jogada possível, poder fazer alguma coisa ali. Então eles vêm primeiro para a mão, mas já vou estar baixando eles. Vou ligar uma energia em um dos Tarontulas, não vou evoluir porque não vou ter como bater, né, com ele evoluído, então só vou baixar os outros. Vou promover o Tarontula do banco, né, recuando o nosso Mimikyu, e vou tentar forçar alguma jogada ali, fazer alguma coisa, porque é o que a gente tem. Então a gente bate 30 no Pokémon ativo e recebemos 10 de dano no recuo, né. E bom, turno do nosso oponente. A gente precisa realmente de alguma carta para poder fazer alguma coisa, porque até agora a gente só tá sofrendo. O que a gente conseguiu buscar os Pokémon, porém a gente precisa de alguma coisa para estar jogando no próximo turno. Bom, nosso oponente não aparentava ter alguma coisa demais ali, né, para estar jogando. Ele dá uma olhada na mão dele, vê as possibilidades
e vai estar utilizando ali uma ferramenta, né, o TM Evolução, para evoluir os Pokémon no banco dele. Ainda bem que ele não tinha alguma jogada mais forte, então a gente consegue só aguentar mais um turno, né? Era o que a gente precisava de mais tempo e felizmente a mão do nosso oponente garantiu um pouco mais de tempo para a gente poder realizar alguma jogada, pegar algum nocaute ou comprar alguma coisa que salve a gente, né? Já que a gente não tem muita coisa para fazer. Então ele vai estar evoluindo o Charmander no banco dele, claramente, né? Ele quer montar mais rápido possível o Charizard, que é o atacante dele, e pelo visto ele colocou também ali o Dusclops, né? Evoluiu o Dusclops, o que é um problema, já que ele pode dar nocaute com 50 de dano na gente. E a gente de novo não tinha nada para fazer. Eu ainda não tinha, eu mudei um pouco essa decklist, né, desde a última vez que eu joguei. Mas ainda assim não teria muito o que fazer. Então eu só vou bater mais 30 de dano ali, levar mais 10 e pelo menos vou acumulando algum tipo de dano ali para tentar realizar alguma coisa depois, pegar um nocaute e ver o que dá para estar fazendo, já que a gente só deu azar, né? Então, olhando aqui o campo, eu mosquei porque eu devia ter evoluído os Spidops, mas não faria muita diferença, né? Evoluir os Tarantulas, já que como eu tenho 2 Spidops, um dos Tarantulas no banco seria nocauteado de qualquer jeito pelo Dusclops, né? Já que ele pode estar explodindo o Dusclops e pegando nocaute em algum dos Tarantulas. Bom, eu achei uma jogada estranha da parte dele, né? Ele evolui o Charizard, coloca energia no Charizard e uma em cada Pidgey. Eu achei meio estranho ter ligado essas energias nos Pidgey, mas se ele tá fazendo isso, ele deve ter bastante energia. Então ele utiliza o Arven, né, para estar buscando o item, uma ferramenta. Ele busca essa bomba deluxe aí, né, que quando a gente acerta o Pokémon dele, se a gente nocauteia o Pokémon dele, nosso Pokémon recebe 12 contadores de dano, né, então 120 de dano ali no nosso Pokémon, o que é meio perigoso, né. A nossa sorte é que o Spidops, que é o que a gente vai usar para pegar nocaute em cima do Charizard, ele tem 130 de vida, então a gente sobraria com 10. E ele busca também uma substituição. Eu acho que ele poderia não ter ligado aquelas energias no Pidgey, ou ligado pelo menos em uma só, para fazer alguma coisa. E dando procedência no turno dele, ele vai explodir o Dusclops e pegar nocaute em cima de um Tarantula. Aqui ele opta por estar utilizando o substituição para trocar o Charmander dele e colocar o Charizard no ativo. E, obviamente, ele vai estar pegando o nocaute aqui em cima da gente. Eu acho que ele deveria ter ligado mais energia no Charmander e batido para pegar nocaute com o próprio Charmander, em vez de puxar o Charizard pro ativo de qualquer jeito. Então, aqui a gente quer agora buscar mais Pokémons pro nosso campo, para a gente poder armar alguma jogada, poder fazer alguma coisa, porque tá difícil, né? A gente não pegou nenhum apoiador que realmente ajudasse a gente, né? Então, eu vou estar utilizando a bola ninha ali para estar buscando algum Pokémon. Bom, nenhum desses aqui ajuda, na verdade, né? Eu vou puxar ali o Sneasel, mas é só para desencargo de consciência, né? Já que puxar o Mewtwo aqui seria ruim. Então eu vou puxar o Sneasel só para caso ele recue o Charizard. A gente deu um dano no Charizard, ele recua e a gente conseguir pegar o nocaute no banco dele. Ou então até mesmo em cima daquele Charmander, né? Mas não é o que eu vou estar fazendo agora. Então a gente só embaralha, passa para o oponente cortar. Dou mais uma conferida na mão ali. Agora eu com medo dele fazer algum outro Dusclops, né? E explodir o nosso Tarantula, eu vou estar evoluindo os dois. Vou utilizar a habilidade de um dos Spidops já para estar ligando energia nele. E vou ligar a energia da equipe Rocket no Mimikyu, pra gente poder copiar o ataque do Charizard, já que o Mimikyu copia ataque de Pokémon Terra. Então a gente vai bater 180 e como nosso oponente pegou 2 cartas prêmios, a gente vai acabar batendo 240, né? Então o Mimikyu seria bom pro final do jogo também, quando o Charizard dele quando a gente já tivesse pego muitos prêmios, nosso oponente também, que a gente conseguiria pegar nocaute em cima do Charizard com o Mimikyu. Porém, eu não tinha muito o que fazer aqui, né? Só tive que aceitar a pressão que ele estava exercendo em cima da gente
E falei, vou bater um pouco aqui, qualquer coisa depois eu tento achar alguma energia e pegar nocaute com o Sneasel, utilizando o Giovanni, né? Jogo o Charizard pro banco e coloco o Sneasel no ativo. Então o nosso oponente utiliza a Maca Noturna para puxar o Duskull de volta, o que é meio chato, né? Porque ele pode ficar pegando nocaute em cima da gente utilizando o Dusclops, o Dusknoir. Então a gente tem que tomar cuidado, já que a gente não usa Psyduck nessa lista, né? Porque realmente, infelizmente, o Psyduck não cabe aqui. Então ele vai pegar, ele equipou, né, a bomba Deluxe e pegou nocaute em cima do nosso Mimikyu. E cara, felizmente a gente conseguiu tirar um apoiador que seria útil pra gente, né? Eu vou colocar ali o bracelete Bravio só pra gente poder garantir mais dano com o nosso Spidops caso seja necessário. Então eu vou queimar os recursos ali da mão para não voltar. Vou utilizar a Super Vara, embaralhar 2 Tarantulas, né, que são as nossas condições de vitória, junto de um Mimikyu. E não tem nada que eu queira mais utilizar ali, vou dar um Apollo. E cara, esse Apollo acabou salvando a gente, né? Na hora ali, nosso oponente, o Gabrielzinho, pegou e falou, cara, eu tava com a mão boa agora, né? Que ele tinha pego o prêmio, tinha comprado umas cartas. Então a gente conseguiu o Apollo na hora certa, né? Que é o que vai fazer a gente ter uma sobrevida nesse jogo. Ou, né? Quem sabe tá virando ele aí. Então a gente corta o baralho um do outro. Utilizando o Apollo, eu compro 5 cartas. E nosso oponente acaba comprando 3. E para nossa sorte, a gente conseguiu algumas coisas interessantes ali. Cartas boas pra gente estar prosseguindo com o nosso jogo. Aqui no caso eu vou estar baixando o Mewtwo só para aumentar o dano do Spidops, tá? Eu não precisaria fazer isso, mas eu optei por realizar essa jogada. Eu comprei mais 2 cartas ali porque eu utilizei a fábrica da equipe Rocket, então quando algum jogador utiliza um apoiador da equipe Rocket, automaticamente ele pode estar comprando mais 2 cartas. Nosso Spidops não ia poder bater porque eu não tinha energia na mão, então eu tive que infelizmente gastar a energia da equipe Rocket, né? Para poder fazer ele bater. E a gente levou ali mais 120 de dano por conta da bomba Deluxe que estava no Charizard dele. E aqui é um pouco perigoso porque ele pode pegar um nocaute com um Dusclops, um Dusknoir, mas no momento ali a gente viu que a gente acabou dando um Apollo poderoso, né? Ferrou a mão do nosso adversário, então ele só vai ter que aceitar a pressão agora de volta, né? O que, né, é muito forte, muito bom pra gente. Então o nosso oponente compra a do turno dele, ele dá uma olhada ali, provavelmente, né, ele vai estar pegando o nocaute em cima do nosso Spidops, né, ele coloca ali a torre de interferência para não deixar ferramentas funcionarem, e logo em seguida ele dá uma Kisser ali, a gente viu que ele ficou desesperado para puxar alguma coisa para a mão dele, porém a gente conseguiu dar muita sorte, né. Cada um vai comprar 3 cartas, e cara, nossa mão veio muito boa. A gente tem pouca carta na mão e a gente tem uma Athena, o que vai fazer a gente comprar muita carta e voltar para o jogo. Então, ele baixa um outro Pidgey. Não sei porque ele baixou esse Pidgey, eu acho que não faz sentido ele tá baixando ele, já que ele já tem 2 em campo. Não, da nossa mão a gente baixa 2 Tarantulas e vai estar utilizando a Athena, né? O que vai fazer a gente comprar até ter 8 cartas da mão, já que todos os Pokémon em campo nossos são da equipe Rocket. Então a Athena é uma carta muito poderosa, ela faz a gente comprar muita carta, e ainda mais se a gente tiver a fábrica da equipe Rocket, então a gente fica com 10 cartas na mão, é muito forte. Bom, ali no caso ele não tinha energia para ter pego o nocaute em cima da gente com o Charmander dele, por isso que eu falei que eu achei ruim aquela jogada dele, ligou 2 energias ali, mas não ligou energia no Charmander. Se ele tivesse ligado, ele tinha pelo menos pego o nocaute em cima desse nosso Spidops e dificultado, não tanto, mas tinha atrapalhado um pouco o nosso jogo. Então eu só vou pegar o nocaute em cima do Charmander dele e passar o turno. Aqui é para vocês verem como o jogo foi virando, né? A gente começou muito mal, nosso oponente também não tava lá essas coisas, mas a gente conseguiu dar a volta por cima por causa daquele Apollo. Então, novamente, ele utiliza a Kisser para tentar buscar alguma coisa ali para ajudar ele. E, cara, o jogo tá um pouco perigoso. Ele não tem mais Charmander, mas o que ele conseguir montar ali, se ele monta um Pidgey e pega o nocaute em cima da gente e monta um Dusknoir ou um Dusclops, dificulta um pouco
o nosso jogo também. Ele liga outra energia ali no PJ e vai pegar o nocaute, né? Ele vai tentar fazer alguma jogada ali para poder buscar esses nocautes em cima da gente. Mas o jogo tá melhor pra gente, já que ele não vai conseguir... Como nós vamos pegar nocaute esse turno, ele não vai poder se dar o luxo de montar um Dusk Lopes, um Dusk Nor e explodir a gente. Por mais que o jogo esteja isso, a gente ganha. bom pra gente, a gente Então, ainda pode perder com ele explodindo. O único medo meu era se ele pegasse nocaute em cima do Mewtwo, mas a essa altura seria impossível para ele pegar o nocaute em cima de Mewtwo, já que ele não tem um Charizard armado em campo. Então a gente conseguiu sair muito bem com o que a gente tinha, a gente conseguiu ganhar tempo, né? A gente deu sorte também que nosso oponente não tinha nada, e também nós demos sorte de comprar o que a gente precisava na hora certa. Eu vou estar descartando o Citron máximo, já que não tem nenhum Pokémon X em jogo, e pelo que eu tô vendo, a gente vai conseguir os knockouts, vai conseguir os abates ali necessários. Ele não tem mais muito tempo nesse jogo, então eu utilizo o recipiente terrestre, busco 2 energias ali, já que estava difícil de vir energia pra gente. Vou ligar uma ali no Mewtwo, né, caso a gente precise. Eu acho que a única maneira dele pegar um nocaute seria montando o Dusknoir agora, porque mesmo se ele fizesse o Pidgeot, ele não conseguiria pegar o nocaute em cima do nosso Spidops, a menos que ele desse uma ordem da chefia e pegasse o nocaute em cima do Tarantula, e aí ficaria difícil a volta, mas não vai ser o caso. A gente conseguiu brincar o nosso oponente com o Apollo, as Quíceras dele não foram tão poderosas, ele utiliza ali uma Lilia para ver o que ele consegue fazer, ele dá uma embaralhada ali com a mão que ele tinha, e vai comprar 6 cartas, mas felizmente, para nossa sorte, nosso oponente, todas as vezes que ele embaralhou a mão dele, que ele comprou cartas novas, ele não conseguiu tirar nada de interessante, nada que pudesse salvá-lo dos nossos Pokémon. Então, para vocês verem como, mesmo a gente às vezes perdendo, a gente acha que já acabou o jogo, a gente pode voltar pro game, é só esperar. Às vezes, claro, né, a gente vai perder direto, não vai ter muito o que fazer, mas essa altura do jogo, aqui a gente só pega nocaute e ganha. Ele dá uma olhada na mão dele ali, vê o que ele tem para fazer. E ele reclamou algumas vezes mesmo da Quícera que ele deu, do Apollo que a gente deu, que mudou completamente o rumo do jogo, que estava bem difícil pra gente. Mas o deck de equipe Rocket, ele tem essa singularidade, né? A gente compra muita carta ou consegue atrapalhar o nosso oponente de várias formas diferentes. É um deck muito versátil. Claro, nessa matchup que a gente quer só ficar montando Spidops e pegando nocaute. É só o que a gente quer fazer. Então ele vai tentar fazer alguma coisa ali, vai dar uma outra bola descartando 2 cartas e vai buscar algum Pokémon para ver o que ele pode tentar estar fazendo, se ele consegue fazer alguma coisa, mas se ele não tiver um doce raro ali, ele não vai conseguir aguentar algum golpe, né? Ele precisaria de pelo menos montar um Pidgeot ou um Charizard, alguma coisa ali para aguentar uma porrada. No caso, ele vai buscar um Charizard, mas ele não vai ter turno, não vai ter tempo de utilizar. E num pequeno momento de desespero, ele joga uma ordem da chefia ali para tentar manter o nosso Mewtwo no ativo, né? Prender ele, mas ele não podia utilizar, já que ele já tinha utilizado a Lilia. Então ele só passa o turno, a gente pega o nocaute e acaba o jogo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima, galera. Falou!